A médica Ludmila já está conversando com a gente aqui hoje, nesta manhã de sábado. Doutora Ludmila, perguntei à senhora como funciona a questão de uma atualização de vacina. Isso leva tempo? Isso demora bastante? E como que é feito? Daniel, hoje a tecnologia já avançou muito. Imagina se isso ocorre 1 ano e meio, 2 anos atrás. Realmente o tempo até uma resposta da ciência seria muito maior. Hoje já se conhece muito da estrutura do vírus, já se tem essa tecnologia já disponível. Então essa atualização da base da construção das vacinas, vacinas de RNA ou de adenovírus ou de outras formas, já se tem toda uma plataforma já descrita e pronta, suscetível a mudanças. Então, nesse momento, a indústria toda, as universidades e as parcerias científicas, elas já se fortalecem, já estão em alerta e já estão estruturando novas possibilidades. Então, isso é imediato. No que você identifica uma nova variante, a estrutura é identificada, ou seja, já sabemos como é a spike, quais são as mutações, e então a ciência rapidamente deverá nos dar essa resposta. Entretanto, vamos lembrar que modifica a plataforma, tem toda a liberação, tem as aprovações. Então, realmente, não é nada da noite para o dia. Mas comparando com o que nós tínhamos 1 ano, 2 anos atrás, nós estamos num momento muito melhor no que se refere ao conhecimento da estrutura do vírus para que a gente dê as respostas suficientes. Agora, o que está sendo feito de imediato é avaliar a capacidade das vacinas atuais em eliminar essa nova variante ômicron. Então, daqui a pouco nós teremos essa resposta. As vacinas atuais têm capacidade, têm eficiência para conter a transmissão? Se não, simultaneamente, modificações estarão sendo feitas nas estruturas das vacinas para que a gente consiga eliminar, então, a transmissão dessa nova variante. Pois é, interessante analisar isso, doutora, que uma coisa era o cenário do ano passado, em que chegou uma doença com qualquer pessoa imunizada para combatê-la. E agora, o cenário de hoje, 27 de novembro, a chegada de uma nova variante, mas com alguma parte da população do planeta, alguma parte, porque países pobres, minha nossa, correm num ritmo absolutamente diferente de outros países e que não vem boa parte da sua população vacinada. Só que hoje, com mais pessoas imunizadas, nós criamos algum escudo de proteção, não sabemos o tamanho desse escudo, como a senhora está explicando para a gente. Mas e quem não tem vacina? Eu quero lhe perguntar sobre a vulnerabilidade dos não vacinados e principalmente os que têm oportunidade de tomar vacina, mas não tomam porque não querem. O quão vulneráveis essas pessoas podem estar, doutora, ainda mais agora com uma variante nova? Sem dúvida. Imagina que nas últimas semanas no Brasil, os casos internados são praticamente todos em pessoas não vacinadas. Então, mesmo as variantes já conhecidas, já detectadas, hoje, as formas graves de doença, nós estamos vendo no Brasil claramente, esses números estão descritos, elas ocorrem, essas formas graves, em pessoas não vacinadas. A pessoa não vacinada, ela tem uma responsabilidade sobre a sua própria vida e também, infelizmente, ela acaba influenciando negativamente as pessoas que tratam a vida com responsabilidade. Então, mais uma vez, quando a gente olha para países como o Brasil, que hoje a população tem acesso à vacinação, cabe a nós educar as pessoas, cobrar para que elas possam adotar com segurança e com equilíbrio o calendário vacinal. Mas quando a gente olha para o mundo, por que a África, então, tem uma pequena parcela da população vacinada? A gente tem que lembrar que, infelizmente, isso se deve à grande desigualdade social que ocorre em todo o mundo. E existem alguns princípios básicos de sobrevivência, como condições sanitárias, como a estrutura básica da saúde, como estrutura básica da educação, que o mundo todo, de uma maneira simples e minimalista, deveria receber. Então, quando a gente olha um país africano, que menos de 10% das pessoas são vacinadas, será que alguém olhou para esse país? Qual que é o papel de um país desenvolvido ou das grandes instituições ao longo da história desses países? Por que o Brasil, nos últimos meses, conseguiu vencer boa parte da doença? Porque alguns anos atrás, um governo responsável criou o Programa Nacional de Imunização. Então, o que sempre tem que ficar na nossa mente é: hoje nós vamos sair desse sufoco, mas a gente também tem que olhar o futuro. E nós temos uma preocupação muito grande,
porque a pandemia pela Covid-19, ela pode ser simplesmente um início de uma modificação para pior na saúde de todo mundo, porque ela mostra desigualdade, porque ela é fruto de um tratamento inadequado da natureza, de um desequilíbrio social muito grande. Então, assim, é muito complicado para nós falar, olha, isso ocorre na África, porque só 10% das pessoas estão vacinadas. E será que o mundo não tem responsabilidade social sobre isso? Tá. Os países que estão lá, os terceiros, quarto, quinta maior potência do mundo, será que não tem que olhar para isso? Olhar hoje, nós vamos correr atrás de um problema hoje, minimizar um dano que nós já estamos em alerta. Mas e o futuro disso? Adotar medida sanitária básica, que é um princípio básico de sobrevivência, o mínimo na educação, o mínimo na saúde. Então, mais do que isso, essas doenças, vejam, elas afetam ricos e pobres, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas o impacto para essa população pobre, deixada de lado, é muito maior. Mas, ao mesmo tempo, é hora da gente entender assim, nós somos cidadãos de todo mundo e é hora da gente rever a nossa política internacional de ajuda de um país para o outro, de tentar mudar um mínimo a vida básica. Por que é na África? Porque educação não há, porque saúde não há, porque cobrança não há. E é um país hoje que é apenas, ou um continente de uma maneira geral, explorado pelos outros. Então fica a reflexão também. A gente vai vencer a doença, vamos adotar as medidas, estamos em alerta. E qual vai ser o futuro dessas pessoas? Vulnerabilidade. E esse é um momento, eu acho que de reflexão de todos nós. Não é só de solidariedade, é de cobrança de uma mudança de pensamento, de reflexão, de raciocínio. País rico quer explorar petróleo, país rico quer explorar riqueza, mas qual que é a contrapartida para realmente a mudança na vida dessas pessoas? Então, acho que a gente também tem que parar um pouquinho nesse momento e pensar nesse fato, vulnerabilidade. A gente tem que fazer nossa parte como país, como nação, como continente, como grandes instituições, para minimizar a vulnerabilidade das pessoas. Então, acontecer isso na África, para mim, é um choque para dizer assim, o mundo não olha para os pobres, para os necessitados. E é o que a gente vê, é a fome aumentando, a vulnerabilidade, a educação piorando. Então essa doença significa muito, não é apenas um vírus, é simplesmente um momento da gente recuar um pouquinho nos nossos princípios e dizer tem alguma coisa errada que o mundo está fazendo. E por isso a gente está pagando essa conta tão alta. Extremamente necessário esse posicionamento, doutora Ludmila, porque o que a gente acompanha é isso, só vamos estar todos seguros quando todos estiverem seguros. E não é só aqui no Brasil, não, em todos os continentes, pobres, ricos, porque essa doença mata igual, não olha seu saldo bancário, não. A gente já tem tanta desigualdade com alimentação, que é básico na África, tem gente morrendo de fome ainda. Aqui no Brasil, a gente tem gente morrendo de fome. Saneamento básico, né? Pessoas que não têm acesso à água potável. O próprio nome diz, é básico, né? E a gente não tem. Então, a gente precisa cada vez mais. E a pandemia mostrou, escancarou isso pra gente, da empatia, da necessidade de se colocar no lugar do outro. Doutora Ludmila, nossa, super necessário. Eu até arrepiei aqui enquanto a gente estava falando. Muito obrigado por o nosso bate-papo aqui nesse sábado de manhã, porque além de todas as explicações, esse posicionamento, essa reflexão, esse convite a pensar na desigualdade social é urgente. Obrigado e até uma próxima. Obrigada, Daniel. Obrigada, Elisa. Obrigada a todos. E eu vou reforçar nesse final uma mensagem que a Elisa falou. É momento de pânico? Não. É momento de alerta. É momento de adotar as medidas necessárias. Que as nossas políticas tomem as medidas de uma maneira rápida e eficiente. E que o nosso povo, de uma maneira única, alinhada, responda às expectativas dessas mudanças. Nós estamos em alerta por conta de uma nova variante surgida. Esperamos muito que o impacto seja pequeno. Felizmente, sendo pequeno, nós apenas teremos aprendido a conviver com uma doença que pode sofrer transformações, e nós já falávamos isso desde o início. Se o impacto for grande, que nós estejamos prontos para responder. E que, no fim, a gente, mais uma vez, aprenda com os erros cometidos para que a gente enfrente mudanças necessárias. Mudanças para o nosso país e agora com a nossa, mais uma vez, reflexão do nosso papel de cidadão do mundo, de olhar os mais vulneráveis. E essa população vulnerável, infelizmente, que é a fonte replicadora de doença, de desigualdade, de problema para todo mundo. Desejo um ótimo sábado a todos e que daqui a pouco a gente volte na CNN dizendo
A variante apenas foi um motivo de preocupação, de união, de reflexão, de resposta da ciência. Muito obrigada a vocês e bom sábado a todos. Obrigada, doutora. Bom dia. Que entrevista ótima e esclarecedora, como sempre, com a doutora Ludmila Rajá.